Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e estamos aqui para mais um Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar sobre obesidade infantil e a nossa convidada de hoje que vai falar sobre esse assunto aqui com a gente é a Laísley de Castro, ela que é nutricionista e coordenadora do assunto de nutrição para a atenção básica. Seja muito bem-vinda, Laísley, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada, Adriana, pelo convite. Laísley, mas quando é que nós temos assim que ligar o alerta para a questão da obesidade nas crianças? Então, primeiro ponto, né, que os pais têm que ter ali a preocupação é que as crianças elas precisam estar num acompanhamento contínuo com os profissionais de saúde, né, com o médico pediatra ou com o clínico geral, que ali ele já vai começar a identificar e pontuar para esses pais. Olha, seu filho ele já está tendo um ganho de peso, né, além do normal. Vai mostrar isso para os pais através das curvas, né, de ganho de peso, como é que está esse ganho de peso, se ele já está entrando num sobrepeso, se ele está entrando numa obesidade. Então, ter esse acompanhamento periódico com os profissionais de saúde é importante, né, porque às vezes só o pai e a mãe no olhar dele, ele não vai identificar tão facilmente que essa criança ela está apresentando um ganho de peso além do normal. E como a gente ainda tem muito essa cultura de criança gordinha, uma criança saudável, muitas vezes esses pais não se atentam, né, de que seu filho já está entrando ali num sobrepeso, numa obesidade. Então é importante esse acompanhamento com o médico pediatra, com o clínico geral, que ele vai ali pontuar para esses pais no acompanhamento do dia a dia, né, como que está essa criança. E todo mundo se admira, né, quando vê aquele bebê gordinho, cheio de dobrinha. Não, vamos ver lá no fundo não é totalmente saudável, né? Não é, porque assim, é uma cultura que já vem ali das nossas gerações passadas, né, mas a gente entende os estudos, né, se aprofundando, que essa questão do bebê fofinho, ele não é sinônimo de um bebê saudável, né? A gente tem que... Tudo é uma questão de equilíbrio. Nem uma criança muito magrinha vai ser saudável, nem uma criança muito fofinha vai ser saudável, né? Por isso que é importante que essa criança, ela, como eu falei anteriormente, né, esteja sempre ali em acompanhamento periódico com um profissional de saúde, porque ele vai estar alertando esses pais como é que está o desenvolvimento dessa criança. E Laísley, o sedentarismo está instalado em nossas crianças que comem com celular na mão hoje. Infelizmente está dessa maneira. E assim, como mudar esse comportamento? Então, eu não sou tão velha, né, mas assim... Tenho 32 anos, mas a minha infância, ela foi marcada por brincar de pega-pega, brincar de pique-esconde. Na escola a gente brincava de corda, pular elástico. Infelizmente a gente está numa geração completamente interligada e vidrada ali com a questão de redes sociais e de celular e de computador e de televisão. Então, os pais, as escolas, os próprios estabelecimentos de saúde, eles precisam incentivar, a própria mídia precisa incentivar a importância do brincar, né? Não é que a criança ela precisa fazer uma caminhada, ela precisa brincar, precisa ser criança de novo, né? Esse tempo que a criança tem passado em frente à televisão, mexendo no celular, tem levado a uma geração de crianças cada vez mais adoecidas, e não só fisicamente, né, mas mentalmente, psicologicamente também. Então a gente precisa tentar voltar às raízes do que é ser criança. Fazer um resgate, né? Fazer um resgate, com certeza, porque o sedentarismo ele está completamente interligado, né? Se eu tenho um consumo ali exagerado, né, acima do normal, de calorias e de alimentos, e não gasto aquilo de alguma forma, isso vai se acumulando, né? E a gente tem observado isso nas nossas crianças de uma forma muito acentuada,
A pandemia, muitos pais colocaram como um ponto, né, que aumentou e acabou fazendo com que isso se tornasse mais grave, mas a gente já vem de uns anos para cá, antes da pandemia, já com essa questão da criança deixar de brincar na rua. Às vezes, a gente entende que tem questão de violência, uma série de coisas, mas às vezes você pode, mesmo dentro de casa, dar acesso e permitir que seu filho ele saia um pouquinho das telas e vá brincar, gastar energia, né, pular, jogar uma bola. Às vezes dentro de casa isso é possível. Criar aquele momento de descontração, nem que seja no quintal. Justamente. De casa. E assim, a ansiedade, ela também é um fator que está ligado à comida. E quais as outras doenças que podem se manifestar ligadas à obesidade? Com certeza, né? A ansiedade, ela é um ponto, de uma maneira geral, né? Não só crianças, os adultos também, tem como fuga, normalmente na alimentação, né? Então, uma criança ansiosa, uma criança que... E é uma coisa vai puxando a outra. Então, uma criança sedentária tende a ser uma criança mais ansiosa, né? E isso vai gerar um consumo maior de alimentos. A compulsão alimentícia. Uma compulsão alimentar, né? Então, ela vai ganhar mais peso, ela não gasta isso através do exercício, ela vai para a escola, ela sofre um bullying, ela sofre ali... né, outras crianças acabam falando coisas que deixam essa criança para baixo, ela volta para casa mal, né? E isso aumenta mais a ansiedade, pode levar a uma depressão, enfim, é um círculo vicioso, né? Toda essa questão. Como manter assim, uma alimentação saudável, balanceada para as crianças? É claro que é sempre importante a orientação de um profissional, mas no nosso dia a dia a gente precisa voltar para o básico também, né? O arroz, o feijão, as hortaliças, os legumes, isso precisa estar no prato das nossas famílias, né? A correria às vezes faz com que as famílias busquem aquilo que é mais rápido, mais prático, então envia no lanche da criança, ao invés de uma fruta, um biscoito recheado, um salgadinho, né? Prepara ali, ao invés de fazer um macarrão, prepara ali um macarrão instantâneo, porque tem diferença nessas duas coisas, né? Então, no dia a dia, para simplificar, as pessoas acabam indo nos industrializados, né? E a gente tem que voltar à cultura do básico. A gente não precisa de muito floreio para se alimentar saudável. São as frutas, são os legumes, são as verduras. Isso precisa voltar a fazer parte da nossa alimentação, do nosso prato, no nosso dia a dia. Muito bom, com certeza. E assim, como controlar a quantidade de comida assim que uma criança ingere? Quando ele já está com essa compulsão alimentícia e come demais, é ansioso, como controlar? Porque a gente sabe que em se tratar de criança é bem difícil, é bem mais difícil. É importante os pais entenderem o momento de buscar ajuda. Então, quando chega numa situação onde você não sabe como lidar com aquela situação, é importante os pais buscarem a ajuda dos profissionais de saúde. Então, precisa buscar o médico, precisa buscar um nutricionista, precisa buscar um psicólogo, porque como são vários fatores, né, que estão influenciando ali aquela compulsão alimentar, aquele ganho de peso, então, da mesma forma, precisa ter o auxílio de diferentes profissionais para ajudar nesse processo, né? Então, não vai ser somente em casa ali de forma simples que essa mãe, que esse pai vai conseguir, né? Porque é uma criança, a gente não pode esquecer que a criança ela ainda não tem uma maturidade, né, um discernimento completamente formado. Então, a gente não pode cobrar dela coisas que não estão ao alcance dela. Uma dieta, né, severa, já que ela não vai entender. Justamente. Então, é importante que esses pais busquem ajuda. E uma coisa que pesa muito nisso tudo, o ambiente familiar. Os filhos, eles espelham
aquilo que os pais fazem. Então, eles observam o que os pais comem, eles observam como os pais comem, se os pais também comem assistindo televisão, se os pais comem muito. A questão da obesidade, ela também está ligada a fatores genéticos, fatores hereditários. Então, se tem um pai ou uma mãe que já tem obesidade, essa criança, a probabilidade, a possibilidade dela desenvolver obesidade também é maior. Claro que isso não é um determinante, mas é uma possibilidade maior, com certeza, né? Mas, assim, buscar ajuda, eu penso que é o principal fator, né? Se você começa a observar que já não está mais conseguindo lidar com aquela situação e ela já está indo, né, por um caminho sem volta, fora do controle, é importante buscar ajuda, precisa buscar ajuda, né? Porque as doenças decorrentes aí da obesidade, elas são diversas e elas afetam as crianças da mesma forma que os adultos. Diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, problemas até mesmo ortopédicos, na coluna, joelho por conta do excesso de peso, né? Então, realmente precisa buscar ajuda. E é possível ter esse auxílio nas unidades básicas para combater a obesidade infantil, como, por exemplo, assim, um acompanhamento psicológico? Sim. As nossas unidades, elas recebem ali o usuário que buscar, né, atendimento. Nos casos de crianças com sobrepeso, com obesidade, o profissional, o médico, né, o profissional que atender, ele vai avaliar aquele caso. Nós temos o Sernutri, que é o Centro de Recuperação Nutricional Infantil, que ele atende um público determinado, né? E são crianças com desnutrição, com obesidade e alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose, né? Então, esse profissional, dependendo do grau e da condição que está aquela criança, ele vai encaminhar ali para o Sernutri, né? No caso dos atendimentos psicológicos, nós temos psicólogos nas nossas unidades básicas de saúde e creio que, né, chegando ali à unidade, os profissionais eles vão orientar qual que vai ser o melhor atendimento, qual que vai ser a melhor condução para aquela criança, para aquela família. O sedentarismo está grande, né? Demais. Demais, em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais, né? Então, é algo que a gente precisa refletir, né? E buscar mudar essa situação que nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? Nos últimos anos. Com certeza. Laísley, assim, algo mais a nos acrescentar, um recado que você queira deixar para os pais dessas crianças, um conselho e um recado? Primeiro que eles não se desesperem, né, diante de uma situação assim, mas também que não se acomodem, né? O equilíbrio nessa situação é importante para os pais saberem o momento de buscar ajuda, né? Porque se desespera, acaba às vezes não sabendo como buscar essa ajuda e se acomoda também, acaba enxergando aquilo como normal, né? Então, estarem atentos a seus filhos, às suas crianças, essa questão do tempo que as crianças passam hoje em dia em frente à televisão, em frente aos celulares, eu acho que é uma das principais coisas que as famílias precisam rever, né? Rever esse conceito, rever isso que estão vivendo e que acaba sendo aí uma porta para uma série de situações, de problemas de saúde. Os alimentos processados, frituras, conservas. Sim, os alimentos industrializados que hoje fazem parte da alimentação como se fosse tradicional das famílias, né? Então, prefere comprar ali uma lasanha pronta, uma bolacha recheada, um salgadinho. Tudo que não pode. Um macarrão instantâneo, né? E faz disso o cotidiano, né? Quando deveria ser uma exceção, acaba fazendo parte do cotidiano. Porque hoje em dia as famílias se queixam muito de renda baixíssima. Porque fruta tá caro, verdura tá caro, legume tá caro. Então, como manter essa alimentação saudável se aquele básico que é saudável tá saindo mais caro do que o próprio feijão com arroz?
Uma coisa que às vezes a gente esquece, a gente ainda vive numa capital, numa cidade, em que a gente tem espaço, né? Então, às vezes eu tenho a possibilidade de fazer uma horta em casa. E aí eu consigo ter acesso a folhas diferentes, né, a hortaliças diferentes, a legumes diferentes. Então, existe a questão da renda, que ela é um fator que muitas vezes acaba ali influenciando no que essa família vai comprar, no que essa família vai consumir. Mas eu penso que o básico mesmo essas famílias elas conseguem ter acesso e elas conseguem também fazer de uma forma diferente, que é às vezes usar um pedacinho da sua terra ali no seu quintal e fazer uma horta, né, plantar ali um legume, uma fruta. É possível, né? A gente tem uma cidade que tem um monte de pé de manga, tem um monte de pé de frutas Tudo por dá aí. Dá para se aproveitar. Dá para aproveitar. Então, e às vezes quando a gente fala nessa questão de preço, aí você vê lá uma família, mesmo humilde, comprando ali um refrigerante. O refrigerante não tá barato. Verdade. Sabe? O biscoito recheado, ele não tá mais tão barato assim. O macarrão instantâneo também não tá mais tão barato assim. Então, é uma questão de valores. Podendo comprar alimentação mais saudável. É uma questão de valores que, como eles estão se perdendo, a gente acaba tendo a percepção de que o que é mais saudável é mais caro e o que não é saudável é mais barato. Mas quando a gente faz a comparação real, a gente vê que eles estão ali no mesmo patamar. Então, a gente consegue fazer escolhas saudáveis com preços acessíveis também. A gente sabe que tem algumas escolas que eles fazem, né, a merendinha, o lanche saudável ali para as crianças estarem se alimentando. E se muitas outras tantas fizessem assim para incentivar a alimentação adequada, a alimentação balanceada, tudo seria bem melhor, né? Já começa dali, o ponto de partida, ele já chega em casa, na escola eu comia assim, saudável. Tudo isso ia influenciar para uma melhora, partindo da escola também. Com certeza, que é um local de educação, né? E não só ali no momento da merenda escolar, mas também durante as aulas, né? Os professores, eles podem pontuar a importância. Até na questão do que eles levam na lancheira. Justamente. Né? Porque na maioria, o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo, aí compra aquele produto ali industrializado, aquele suquinho pronto. Nas nossas escolas municipais, como você falou, não tem às vezes nem a necessidade de levar o lanche, porque a escola já oferta essa merenda saudável, né? Então, é uma questão realmente de rever valores e prioridades, né? Daquilo que é uma reeducação alimentar, uma reeducação de visão realmente dos tempos que nós estamos vivendo. A gente vê crianças, porque meu filho não come o lanche da escola. Tem que quebrar esse tabu e fazer a criança se alimentar adequadamente. Os pais, eles não têm que forçar, mas eles têm que ensinar. Induzir, pelo menos. Né? Eles têm que ensinar, olha, isso daqui, a fruta, ela é saudável. O biscoito recheado, ele é gostoso, mas ele não é saudável. Ele vai fazer vai acontecer isso, né? Então, os pais, eles têm que ensinar, eles têm que dar o exemplo também, né? Isso é importante. E eu acho que é isso que a gente tem que rever e levar, né, para o nosso dia a dia. Muito bom. Bom, nós conversamos com a Laisley, ela que é nutricionista, falamos sobre obesidade infantil com dicas riquíssimas e maravilhosas aí para te ajudar, você mãe, você papai, ajudar aí com seu filhinho que está sobrepeso ou que não está se alimentando direito a ter esse segmento aí de uma alimentação saudável e que venha a ter a saúde com isso, né? Nós ficamos por aqui com mais um Entrevistas DPE, eu sou a Adriana Paulino. Até a próxima. Obrigada, Laisley. Obrigada mais uma vez.